queria a atenção de você agora, a gente vai ouvir a palavra que chama aqui o pastorzão. Vem aqui essa noite. Estenda a mão para cá, diga assim, ó, Pastor Leandro, deixa Deus te usar. Aplaude o nome do Senhor. Irmãos, graça e a paz de Jesus. Eu admiro muito o pastor Adenir. Ele é sem igual. Eu sou fã do pastor Adenir, cara. Hoje ele ficou devendo na música do vídeo. Fica fazendo, homem, mulher. Eu falei que a minha esposa não fez. Tá vendo? Hoje eu botei lá em cima ele. Homem e mulher junto. Aí. Pastorzão, obrigado, tá? Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado, pastora. Meu amigo, pastor Rodolfo. Meu companheiro de luta. Fechamento demais. Deus abençoe o senhor, tá? Deus abençoe os obreiros, o Carim, Eliseu, que não me chama mais para ela. Deus abençoe o senhor, tá? Glória a Deus, tá? Deus abençoe os irmãos. Eu estou vindo ali, o pregador tem que falar essas coisas, né, irmão? Estou vindo ali da região dos lagos. Na verdade, eu dei aula lá sexta, sábado e aproveitei para visitar minha mãe. Calculei certinho, pastor. Cheguei aqui 7h20. Certinho, nem, né? Quase que. Deus é. A Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. A epígrafe diz a conversão de Saulo. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão em pé. Deus abençoe vocês, queridos. Quem achou, diga amém. Enquanto isso, vamos ver o 10, né? Eu falei, estava lendo um, vamos ler o 10. Em Damasco havia um discípulo, estou lendo na NVI, um discípulo chamado Ananias. Estão em cima, né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhe Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Meus irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, nós estamos numa terça profética, mas também nós somos uma igreja que gosta de falar das maravilhas de Jesus. Para a mensagem dessa noite, eu vou precisar de pelo menos uns 7 minutos, ou menos, acredito que menos, para a gente poder construir aqui uma ideia e depois a gente fazer algumas aplicações, tá ok? Para a gente poder dar aquele glória a Deus racional. Quando a gente abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos,
Alguém aqui já teve o privilégio de ler Atos dos Apóstolos? Nos seus 28 capítulos, que podem ser facilmente divididos em Atos de Pedro e Atos de Paulo. Os Atos de Pedro fica fácil, que é desde o capítulo 2 ao capítulo 12. Após o capítulo 12, Pedro meio que desaparece de cena e entra os Atos de Paulo, que se converte em Atos do capítulo 9. Então, do Atos 13 ao 28, com exceção ali do primeiro concílio, em Atos 15, você tem os Atos de Paulo. Paulo foi o maior missionário da igreja depois de Cristo. Paulo foi aquele que mais andou sem recursos para poder falar do amor de Deus. Os hinos da harpas antigo, inclusive um hino muito especial, dizia que Deus tinha mudado o nome de Saulo para Paulo. Eu cresci ouvindo isso. Quem já ouviu isso? Só que Deus, na Bíblia, muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Mas a Bíblia não menciona uma mudança de Saulo para Paulo. Mas a Bíblia mostra que ele passa a usar o nome de Paulo após a sua conversão. Que antes da sua conversão, o nome que ele mais usava era Saulo. Então, daí a confusão de as pessoas acharem que Deus mudou o nome dele. Mas por que ele passa a usar o outro nome? É simples. Esse Paulo que nós estamos falando, quem está me ouvindo, diga amém, que é o maior missionário, antes de se tornar o maior missionário, ele também foi o maior instrumento do farisaísmo em missão. Existiam alguns partidos religiosos, não é partido político, embora fossem político também, mas religiosos em Israel. Os fariseus, saduceus, zelotes, tinha uma comunidade não muito legalizada, os essênios, por aí ia. Os fariseus, quem está comigo? Os fariseus cuidavam de toda aquela parte da sinagoga. Os saduceus cuidavam de toda a parte da liturgia, do templo e da lei. Os fariseus eram a escola da meninada. Por exemplo, digamos que eu tivesse um filho homem, pastor Denis. Com 8 anos, eu mandava ele para a escola dos fariseus. Normal. Alguém aqui já viu falar que Pedro era analfabeto? Eu já ouvi falar isso. Pedro era analfabeto, Paulo era letrado, Pedro não era. Não é isso. Toda criança judaica, eu disse, toda, ela tem que ir para a escola rabínica. É 8 anos de idade. Com 12 anos de idade, se o rabino olhar para essa criança e falar assim, esse garoto tem talento, ele vira um talmidim, ou seja, ele vira um discípulo do rabino. Então agora, esse garoto de 12 anos, ao invés de voltar para a profissão do seu pai, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar um fariseu. Era uma honra. Desde a Grécia Antiga era uma honra você se dedicar à sabedoria, os ensinos, os estudos. Né? Hoje que é meio demérito, né? O cara que só estuda, tu faz o quê? Só estuda, né? Só estuda, né? Mas antes era mérito o cara só estudar. Né? Então, veja bem, quem é Pedro nessa história, por exemplo? É um cara que chegou com 12 anos no Sinédrio e não foi escolhido. E voltou para a profissão dos seus pais. Tá? Então, quem é Paulo? Paulo é o cara que chegou com 12 anos de idade e foi escolhido pelo rabino para seguir, para dar prosseguimento, para virar um fariseu. Pronto, você gravou. Esse moço, com 22 anos para 23 anos de idade, ele já é um fariseu formado. E aí, o que tem? É uma junção boa. Por quê? Ele é jovem, 23 anos, ele é jovem, formado em fariseu, e sendo que o Sinédrio, majoritariamente falando, é composto por ancião, por idosos, que tem a ideia de perseguir outras religiões, mas não tem a força, não tem a virilidade, não tem um braço. Só que eles têm um jovem, com 23 anos de idade, moço, que entende da lei, que sabe tudo, e além disso tem força.
tem a juventude. Então esse garoto, que é o Saulo de Tarso, que também é Paulo, é dupla nacionalidade, ele tem dupla nacionalidade. Ele é Saulo de Tarso como judeu e ele é Paulo de Roma como romano. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, um cara foi açoitar ele achando que ele era só Saulo de Tarso. Quando foi açoitar ele, ele puxou a carteirinha, uma carteirada já começou ali, é bíblica, está lá. Ele puxou a carteirinha e disse, você vai bater no cidadão romano, cara? O cara pulou para trás e disse, tu não é o Saulo de Tarso? Ele diz, mas olha aqui, eu também sou o Paulo de Roma, né? Ele tinha dupla nacionalidade. Agora, por que ele usa mais Paulo? É simples. Antes ele era o quê? Eu falei para você, alguém que cumpria os planos do Sinédrio. Ele era um fariseu. Como fariseu, não tem lógica usar o nome romano. Como fariseu, eu vou usar o nome de fariseu, Saulo de Tarso. Agora eu me converti. Agora eu sou apóstolo dos gentios, Paulo. Então não tem lógica eu entrar em Bereia, Tessalônica, Colosso, Corinto, Atenas, com o nome de judeu. Então vou usar o meu nome de gentil, o nome romano. É estratégia. Eu costumo dizer que esse cara já nasceu missionário e não sabe. Ele pode pregar na Judéia, ele pode pregar em Roma, porque ele tem carteirinha para andar em toda a extensão do Império Romano. Agora vem para cá. O Sinédrio faz um investimento nesse cara. Qual é o investimento? Você é o jovem. Você vai perseguir, nós vamos te dar carta. Você tem autorização. Quando ele vai para Damasco, preste atenção, já vou sair dessa parte introdutória. Quando ele vai para Damasco, ele está com cartas, fala plural, cartas. Que cartas são essas? Ele tem, além da autorização para perseguir, ele tem o endereço, um censo de cada um. Ele sabe onde cada um mora. Até então, ele perseguia na rua. Agora, ele vai de casa em casa. Ele vai aumentar o nível de perseguição. Ele vai no endereço de cada um. Agora, não tem mais desculpa, porque ele tem um censo. Por isso que é cartas, plural. Ele tem um censo numa mão e autorização na outra. Tanto é que Ananias já falou isso para o Senhor. Ele tem cartas aí, ele tem autorização, ele está indo para Damasco, é quase 10 mil cristãos só em Damasco, pertinho dali, depois vai virar a sede da igreja gentílica, Antioquia da Síria. Então ele está indo para Damasco, ele está indo para onde? É a maior perseguição de todos os tempos. Ele nunca tinha perseguido tanta gente como iria perseguir em Damasco. Ele sobe num cavalo, prepara a equipe. Qual é a ideia dele? Eu tenho ordem dos fariseus, eu tenho ordem do governo, eu estou amparado. Para ele está trabalhando para Deus. Olha como a religião é maldita. Ela mata em nome de Deus. Tem gente que se explode aí fora, e pum, se explode em nome de uma religião. É por isso que Jesus não veio fundar religião, ele veio fazer discípulos. Ele veio fundar a graça e espalhar a graça. Então preste atenção, ele está indo agora para Judéia, não, para Damasco. Ele está indo para Damasco. Ele sobe num cavalo e vai. Agora, se não der glória, eu dou glória sozinho. Ele não contava que o povo que ele estava perseguindo tinha dono. Ele pensava que a igreja é um corpo sem cabeça. A igreja não é um corpo sem cabeça. A igreja tem dono. Glória a Deus. E é por isso que eu sempre digo para aquelas pessoas que dizem, eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu tenho ele no meu coração. Mentira. Você precisa fazer parte de uma igreja, porque a igreja é o corpo dele. E você, membro fora do corpo, é membro amputado. E membro amputado não tem sangue, não sobrevive. É anomalia. Você precisa estar preso no corpo, porque é o cabeça do corpo que te alimenta, que te nutre, que te sustenta. Um dia eu vi um cara falar assim, não, eu tenho ele aqui, ó, no meu coração. Aí eu falei para ele, tu já viu um corpo sem perna? Ele diz, já. Falei, então, corpo sem perna sobrevive. Agora, tu já viu perna sem corpo viva? Alguém já viu perna sem corpo vivo? Uma perna andando por aí? Existe aqui? Já viu? Porque membro fora do corpo morre. Irmãos, o corpo sobrevive sem um membro, com muita dificuldade, mas sobrevive. Agora o membro não sobrevive sem um corpo. Então ele está indo perseguir a igreja. No meio do caminho, irmãos, eu sinto Deus aqui. No meio do caminho uma luz o cerca.
quando essa luz o cerca, ele pensa que está vendo alguma coisa ligada ao Antigo Testamento. Tipo uma experiência de Jacó, algo do tipo, um resplendor do céu, uma luz. Ele acha que está vendo o Deus do Antigo Testamento. Até mesmo ele trabalhava na mente dele, ele trabalhava para o Deus do Antigo Testamento. Na mente dele, ele está trabalhando para o farisaísmo, cumprindo a lei de Moisés, essas coisas todas. A mente dele, quando ele cai ao chão com aquele resplendor, tipo alguém te acordando de madrugada com a lanterna na tua cara, Deus acordou ele com a luz, porque o Senhor é luz. Quando ele abriu os olhos, ele não via mais nada. E ele cai ao chão. Quando ele cai ao chão, ele só faz uma pergunta: que és, Senhor? Fala comigo, que és, Senhor? Quem és, Senhor? Na mente dele é Yahvé, YHWH, Jeová, Deus da Torá, Deus do Talmud, Deus da lei. E aí o Senhor se identifica, está no texto. Eu sou Jesus. Na mente dele, ele está falando com Deus da lei, mas está se apresentando para ele o Deus da graça. Na mente dele, ele está falando com o Deus do Antigo Testamento. E está aparecendo para ele o Deus do Novo Testamento. Está dizendo para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas eu não te persigo. Eu só persigo umas irmãzinhas que ora. Eu não te persigo. Eu só persigo uns irmãozinhos que ficam andando para lá e para cá falando do teu nome. Eu não te persigo. Eu só persigo umas igrejas aí lá no Caju. Eu não persigo o Senhor. Ah, não? Quando você persegue eles, qualquer um deles, pode ser o diácono, pode ser o presbítero, pode ser o porteiro, pode ser o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro. Quando você persegue qualquer um deles, você me persegue. Irmão, o cara fica doido. O cara fica doido. E agora, diz, primeiramente, irmão, aqui eu estou pregando para dentro, estou pregando para fora. Os crentes ficam ligados. Primeira coisa. Primeira lição da conversão. Qual? Ele já se converteu sabendo que no Evangelho toda a tua pompa, toda a sua marra, toda a minha marra, toda a minha pompa fica lá fora. O Evangelho é fantástico. No Evangelho tem gente que não tem o poder aquisitivo que você tem. E pastor, vai ser... Evangelho é isso. Mas eu tenho mais dinheiro. Mas a autoridade está sobre fulano que não tem dinheiro. Isso é o Evangelho. O Evangelho é fantástico. E isso foi o grande problema na Idade Média. Porque tinha gente que tinha muito, mas não tinha autoridade do céu. E tinha gente que queria comprar, mas não podia comprar o que o céu não vende. Entendeu agora? Então veja bem. Aqui é o grande barato, porque o cara era o líder da perseguição, ele era o capitão da perseguição. Quem está comigo? Era ele que mandava ali, desculpa a expressão esdrúxula, era ele que mandava na parada toda ali, era ele que era o cara. Só que agora ele já se converte cego. A lição é, aqui tu já vai aprender que quando já entra aprendendo a ser guiado por alguém. Até aqui você guiava a tua vida, daqui para frente alguém vai te guiar. Calamachúria. Até aqui você era o cara, você mandava, você coordenava. Tem gente que não quer entrar para o Evangelho, não é porque vai ter que usar saião, não quer que vai ter que usar roupão, não. É porque ele sabe que vai perder o controle que era dele e não quer perder o controle. Mas a tua vida na tua mão não está te gerando nada. A tua vida no teu controle não está te gerando nada. Eu prefiro perder o controle para ele do que ter o controle e ficar batendo com a cara na parede. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi perder o controle dela para Jesus. Quem está comigo? Quem está comigo? Quando ele assumiu o controle, eu vi que eu estava sem controle. Eu vi que eu era um carro desgovernado. Oh, glória! Jomana, deixa ele pegar o controle da tua vida. Do teu jeito não deu, do teu jeito não funcionou, do teu jeito não deu ruim, do teu jeito tá brabo, do teu jeito só foi grade, do teu jeito foi só tiro, não dá! Do jeito dele é melhor. Ó, pastor Adenis, meu amigo, ó. Aí ele, gente, pensa. O cara tá acostumado a guiar o negócio. Tá entendendo, irmão? Ele está acostumado, ele, a guiar a parada toda.
Um dia eu falei para minha sogra, vamos lá em Mato Grosso do Sul, na casa da tua filha. Ela disse, não vou não. Eu falei, por quê, velho? Ela falou, não vou. Eu falei, é rapidinho, daqui para São Paulo rapidinho. Ela, eu não gosto de andar de avião. Eu falei, por quê? A senhora já andou? Não. Eu falei, então vamos embora. Ela, não, porque eu odeio sentir que eu estou perdendo o controle das coisas. E no avião, eu assim, alguém tá, eu tenho que confiar minha vida a alguém. Eu falei, no carro não, né? No carro tu tá no controle. Qualquer coisa, se for bater na carreta, tu puxa o freio de mão, é isso? Mas nós somos assim. Então a primeira coisa que ele aprendeu é, aqui na igreja é lugar de discipulado. O que é isso? Porque tem gente que acha que discipulado é dar aula. Dar aula é uma das bases do discipulado. Discipulado é andar junto. Quer discipular alguém? Chama ele pro jogo, vai junto com ele, vambora. Primeiro gol contra o time dele, tu olha para ele. E aí, xingar, eu tô aqui. Vai discipular na salinha com ar-condicionado. Tu acha que o cara vai xingar ali? Tu acha que ali ele vai dar ruim? Não. Vai com ele para alguma coisa. Vamos jogar o bolinho, vamos pro shopping. Porque Jesus fazia isso. Ele andava com os caras, botava os outros para fora e dizia, agora fica só meu discípulo. Agora eu vou levantar a menina. Thalita cume, assim te digo. Porque ele está dizendo, olha, estou mostrando para vocês como é que vai fazer, como é que vai funcionar. Ele andava com os caras diuturnamente, 24 horas. Ele andava com os caras para lá e para cá. Isso é discipulado. Discípulo ao lado. Tem que ficar aqui, ó, do meu ladinho. Então a primeira coisa que ele aprendeu é ser guiado. Se você se converteu ou se diz que se converteu e não consegue ser guiado por ninguém, tá tudo errado. Tu tem que entender o que é discipulado, tem que entender o que é cristão, tem que entender o que é evangelho, não tem jeito. Que a primeira coisa é se quebrar assim. Ó, tá ele cego. Aí o Senhor começa. Pastor Denis, quando eu leio essas coisas, eu leio o texto a mesma coisa, me arrepiando assim, entendeu? Aí, ó, olha aqui, olha o Senhor, não é eu não, o Senhor. O Senhor diz, rapaz, a senhora concorda comigo que o inferno investiu em Saulo? Pô, o cara tá desde 8 anos até os 22, cara. Faz a conta aí, gente, que eu sou de história. Então, isso, 8, 22, meu pai tá pior do que eu, 14, né? Meu Deus, irmão, é pior que eu. Então, 14. 14 anos investindo. Quem está me entendendo o que eu estou falando? 14 anos os fariseus investiram no cara. O céu não seria diferente. Quantos anos Paulo ficou antes de começar a pregar? 14 anos. Porque a gente vê ele em Atos 9 se convertendo, em Atos 10 ele já está, em Atos 12, 13 ele já está pregando. Parece que foi rápido. Mas 14. Agora tem uma coisa. Olha quantas pessoas foram envolvidas na conversão desse cara. Vamos contar? Primeiro os caras que estavam com ele. Vocês, levanta. Rua chamada direita na casa de Judas, eu quero que você leve ele para lá. O Senhor saiu daqui. Vamos imaginar aqui na nossa mente. Judas! Senhor, não sei orar não. Mas tem a casa? Tu tem a casa pelo menos? A casa eu tenho. Então, e Judas era um nome normal, gente. Quem estragou o nome Judas foi o Iscariote. Tinha várias pessoas com o nome Judas. Judas Tadeu, Judas Teudas, vários Judas. Isso aqui é só mais um Judas. Mas ninguém botou mais o nome de Judas, reparou? Depois dos Iscariote. Tem gente que estraga até o nome, velho. Imagina a mulher grávida. Ô, meu Judinha. Ninguém quer botar. Judinha da mamãe, vem cá. Ninguém quer botar. Reparou, não? Acabaram com o nome. Como é que pode? Mas Judas era o nome normal. Ele foi na casa do Judas e falou, Judas, tem uma casa aí? Não é o Iscariote, não. Tem. Ele diz, tem, Senhor, mas orar não sei discipular, não sei pregar. Só empresta a casa, cara. Pegou já? Aí ele emprestou a casa. Aí o Senhor foi lá do outro lado, na rua. Nanias! Fala, Senhor. Aleluia. Teve uns caras que já levaram o cara que eu vou falar para tu lá para casa do Judas. Você vai lá orar. Senhor, só uma... Deixa eu falar para o Senhor. Ele gosta de matar crente. E se o senhor não sabe, eu sou um crente.
O Charles Swindoll diz que é como se você tivesse chegado na Alemanha nazista, na Alemanha nazista de 1946, ali, 47, e falasse assim, ó, vai à rua chamada direita na casa de um homem chamado Hitler. Quem iria? Não, é mais ou menos isso. O Saulo era famoso, ele era o dono, ele era conhecido. O Vaguinho já falava, era o dono da boca, o cara era brabo, ele mandava em tudo. Ninguém queria visitar o cara, ninguém. O Ananias foi falar isso com Deus. A pior coisa do ser humano é querer ensinar o que Deus tem que fazer com os seres humanos. Irmão, se tu não der glória a Deus sozinho. Se Deus fosse consultar você, quem fosse converter, quem ele fosse salvar ou não. Já pensou se Deus fala assim, meu filho está contigo, quem eu salvo e quem eu queimo? Quem é? Tu, Senhor, olha só, negócio eu falar, esses daqui, mas é meu cunhado ali, que ela só, olha, vamos dar um glória. Ainda bem que ele não consulta a gente para salvar. Ainda bem que ele não salva ninguém segundo o critério dos homens. Aramacalamachuia. Quantas pessoas que você olhou e falou, cara, esse cara tá vivo ainda, como é que pode? Tem gente que tinha saúde, comia bem, dormia bem, vem um negocinho, morreu. Esse cara tá aí, se droga todo dia, bebe todo dia, à noite acordada todo dia, já tomou 30 tiros, 40 tiros, já caiu, já morreu, já ressuscitou. Como é que esse cara não morre? Deus diz, ele é para mim um O que é que Deus está dizendo? Ainda bem que eu não salvo ninguém segundo o seu crivo. Eu não salvo ninguém segundo a sua opinião. Ainda bem que eu não salvo ninguém segundo o que você pensa. É segundo o meu crivo, meu propósito, meus atributos, as minhas escolhas. Vai. Olha o pronome possessivo. Vai, porque ele é para mim. Para você ele é alguma coisa. Agora, para mim, vocês conseguem entender isso? Botei um texto, semana no Facebook, eu botei um texto assim. Amo a igreja. Porque eu tenho batido direto na minha rede social contra os movimentos dos desigrejados. Você não tem noção como esse movimento tem crescido. Tem líderes nas redes sociais que governam uma multidão de gente desigrejada. Você tem pessoas, escuta aqui. Você tem pessoas de influência. Falei, tipo o Caio Fábio assim da vida, que lidera um batalhão, é sério, de desigrejados. Um batalhão. Então tenho batido nisso. E eu falei para eles lá, botei na rede social, eu amo a igreja, porque a igreja é o lugar dos ex. Olha para o teu lado que tem ex alguma coisa, pode ter certeza disso. Não, hoje você vê gente pregando, cantando, falando, para. Um dia a gente deu trabalho demais. Teve um dia que olharam pra gente, cheio de cachaça, e falaram assim, menino, como é que tu não tem jeito não, tu vai se converter? Não tem como não, aí Jesus chegou, aleluia, te deu um banho de sangue, te libertou, vou voar aqui, aí ele te trouxe pra dentro, olha o que ele fez com você, falou, tu vai ser meu pregador, vai cantar pra mim, vai ser meu pastor, irmão, isso é privilégio, é por isso que eu falo, não tem privilégio maior do que ser salvo por Cristo e pregar a sua palavra. Alguém é grato pela salvação? Alguém é grato pela salvação? Aleluia! Eu quero ver os gratos pela salvação. Não é pela chave, não é pela porta, é pela salvação. Cadê? Só os salvos, cadê os salvos? Oh, glória, vou fazer igual o pastor Jorge, né? Ele diz, vou contar até 3. Cadê os salvos? Dá glória a Deus. Irmãos, tá aqui minha esposa, não me deixa mentir. Eu estava vindo para cá, eu recebi um zap lá de Goiás, para eu poder pregar em Goiás. Aí eu acabei, fechei a agenda e tal, e eu fiquei pensando, falei, Jesus, alguém vai pagar uma passagem
para eu ir lá para Goiás pregar a tua palavra. Eu falei, Jesus, se eu morrer agora, o Senhor já terá feito para mim o bastante. Se Deus não fizer nada para mim daqui para frente, Ele já terá feito tudo. Vocês conseguem entender isso? Está aqui também, ela está aqui para testificar. Eu já contei isso para vocês, repito. Estou andando na favela, eu moro também na... Aí eu estou andando. Mamãe, minha mãe, eu não vou contar todos os detalhes porque minha filha está aqui. Mas minha mãe era assim, como eu posso falar? Endemoniada ao cubo, elevada à potência. Não tinha como eu estar aqui pregando para vocês. Porque eu era criado com um pouquinho de cada gente. Era comida de um ali, comida do outro ali. Até hoje, lá na casa da minha tia, ele me zoa, que ele foi me dar comida, eu estava com tanta fome, que eu botei o arroz para dentro mesmo. Desceu aqui, começou a queimar tudo, eu comecei a gritar, ai, meu coração, meu coração. E toda vez que ele me vê, reunião de primo, Leandro, ai, meu coração, meu... Quando eu casei com a Kelly, eu casei com 67 quilos para 68. Eu cheguei ao auge dos meus 114 quilos. E alguém dizia para mim assim, como é que você come tanto? Eu falei, porque um dia eu não tinha nada. A psicologia explica isso, é compensação. Até eu reeducar, entender que eu tinha que comer pouco, eu falei, não, calma, não estou mais passando fome, gente, calma. Não consigo entender? Estou andando na favela, lá onde eu te falei. Lá. O cara me falou assim, chega aí. Quase que eu falo o apelido, a pessoa depois vai ficar me chamando aqui, eu não vou dar esse mole, não. Chega aí, aí eu cheguei. Ó, quero, chorando, negão 2 metros, Gico. Quero te pedir perdão. Por quê? Cara, quando eu ia, via você nos pagodes, nos bailes, com a tua mãe, cara. Eu falava, esse garoto aí não tem outra coisa a não ser virar bandido. Aí ele chorando, porque ele viu com a minha família, pastor, aquela coisa toda. E eu falei para ele, cara, não chora não, velho. Porque você não estava errado de tudo. Você me julgou pela lógica. Só que, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho, ele vem na contramão da lógica. Por você e por a sociedade toda, o filho da Valéria não tinha como virar pastor, porque a fulana ali educou o filho dela, deu tudo pro filho dela, porque o filho cresceu com o pai e com a mãe dentro de casa, e ele virou o pior traficante da favela. Não tem como eu, que fui criado sem pai, pelo vizinho aqui, vizinho ali, com mais de 100 mil padrastos, não tem como eu virar pregador, como eu virar pastor. Isso aí é a graça de Deus. Graça é favor que eu não mereço. Oh, glória a Deus. O que é a graça, pastor? É Deus me dar aquilo que eu não mereço. E o que é misericórdia, pastor? É Deus não me dar aquilo que eu mereço, a morte. A misericórdia me deixa vivo para a graça me alcançar e me colocar para dentro. Então, veja bem, Saulo, Ananias, vai lá. Para, me ajuda, para. Terminando já agora, sério. Ananias foi. Pensa, ó, quem está comigo ainda? Irmão Judas, Ananias. Está lá dentro, pode entrar. O que você fez com ele? Só emprestei a casa. Está lá dentro. Detalhe, já tem 3 dias que eu não como, porque eu falei para Deus que também não tinha comida. Tu não pegou que o cara já se converteu. Sendo guiado, jejuando e orando. Tem uns caras que tem de igreja e nunca jejuou. O cara já começou jejuando, já começou.
Inclusive, senhores, tu viu como que Deus falou com Ananias? A gente pulou aqui, você viu quando Deus falou, Ananias? Vai porque ele já está orando. Porque o Ananias não queria acreditar, entendeu? O Ananias estava mais ou menos assim, Senhor, se o cara é bêbado, tem uma recaída, volta a... Se o cara, entendeu? É azul, mas quer ser vaso rosa, ele volta a ser vaso rosa. E se o cara é matador e tem uma recaída, o que ele volta a fazer, Senhor? Ele volta a matar. Eu não vou lá, não. O Senhor diz, vai, porque ele já está. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? A oração é a evidência que ele de fato se converteu. O Senhor está dizendo para ele, é impossível viver uma vida de oração e querer matar o próximo. É impossível viver uma vida de oração e querer fazer mal ao próximo. Vai, porque ele já está orando, e não só orando, ele está orando e jejuando. Vai lá. Ele diz, orando? Então vou. Aí ele foi. Chegou lá, entrou na casa do irmão Judas. E olha o texto, para dar glória. Olha o texto. Aí ele bota a mão no Saulo. E diz, irmão Saulo. Eu não sei se foi estratégia evangelística, porque a gente tem essa estratégia, não tem? A gente sabe como que a gente pode estar o que quiser no corpo. A gente fala varão, não é isso? Par mistério. Uma vez estava com o carro todo errado. Aí falei com o polícia. Par varão, ele, para, encosta. Eu não sou varão, pô. Tá se escondendo. Não tem isso? Boa noite, abençoado. Já se entregou, encosta. Então ele, irmão Saulo, tipo, tu és um comigo agora. O Senhor me mandou aqui para orar por você. Quando ele orou para o Saulo, vou encurtar, orou para o Saulo, as escamas caíram. Quando as escamas caíram, ele foi batizado com o Espírito Santo. Pá, que conversão linda. E aí eu vou encerrar falando o seguinte. Eu falei para você que o inferno investiu nele. Mas o céu também. Vamos lá então? Vamos recapitular para acabar? Os homens que estavam com ele levaram até a casa de Judas. Judas emprestou? Só a irmã falou, tá vendo? Por isso que ela vem, pastor. Judas emprestou a? Ananias orou. Mas quem discipulou ele? Barnabé. Porque Ananias falou, só oro. Discipular não é comigo. Todo mundo tinha medo do cara, tá na Bíblia. O Ananias pegou, o Barnabé pegou na mão dele e falou, Saulo, eu te apresento a igreja. Tipo assim, um traz, o outro ajuda a manter a casa. Um ora e o outro discipula. Irmão, não valoriza muito, não é valoriza muito não, não supervaloriza o itinerante não, irmão. Itinerante vem aqui, prega, vai embora. Mas tem alguém aqui que discipula. E quem discipula é lado a lado ali, ó. Uma vez eu ouvi o Josué Brandão falar, alguém falou para ele, pastor Brandão, o senhor é minha referência. O Brandão falou, mas como que eu sou tua referência? Eu moro na Bahia, tu mora no Rio de Janeiro. Como é que eu sou tua referência? Não, tua referência é o teu discipulador. Tua referência é o seu pastor. Tua referência é aquele que você vê o casamento, é aquele que você vê a vida, é aquele que você anda com ele. Você sabe, você não me conhece, você conhece eu pelos vídeos. Então, ele está dizendo, eu vou botar o Barnabé aí para te discipular. No geral, o céu também investiu nele. Colocando um para levá-lo, um para orá-lo, um para manter a casa que ele ficou e o outro para discipular. Sabe quem esse cara se tornou? O maior missionário depois de Jesus. O camarada estudou
na escola de Hilel, aos pés de Gamaliel, falava grego, hebraico, latim, aramaico, mas quando ele conheceu a graça, ele falou: tudo que eu sei, eu fiz como esterco, como nada. Porque o evangelho que eu prego, ele fala isso em Gálatas, eu não recebi de Pedro, de Tiago, nenhum dos outros, eu recebi do próprio Deus. Eu costumo dizer o que seria o evangelho, é sério, gente. Está aqui o pastor estuda teologia. O que seria do evangelho sem a conversão de Paulo? Paulo, metade ou mais da metade do Novo Testamento foi escrito pela mão dele. Você tem noção do que o evangelho de Cristo quer fazer na sua vida? Então olha o que eu vim pregar aqui hoje. Jesus quer te converter. Mas ele não quer só te converter, ele quer que você gere frutos. Então fique de pé comigo, já terminei. Olha só o que eu preguei. Eu entrei aqui hoje, e quando eu entrei aqui, o Senhor botou essa palavra no meu coração com um objetivo: vidas. E eu sei que tem pessoas aqui que precisavam ouvir esta palavra. Que você precisa dar o controle da tua vida para Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Daramarrachanda, tua presença. Só quem provou, canta com a gente. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Senhor, aleluia, aleluia. Eu quero saber, antes da gente ir para o refrão, cadê a primeira pessoa que quer entregar o controle da sua vida para Jesus? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você viu a história desse homem que eu narrei para você? Cadê você? É a primeira. Tá vindo? Cadê? Vocês se mexem, eu já fico esperançoso. Você está perto de alguém que quer vir aqui? Vem com ele. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Aleluia. Sua presença, Deus. Sua presença. Pastor, eu estou afastado. Cadê você que quer voltar hoje? Você quer retornar hoje para o caminho de Jesus? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cadê você? Esse lugar é o meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Pastor. Ainda dá tempo. Você que quer retornar à casa do Pai, ou você que ainda não confessou Jesus, Deus está te dando uma oportunidade nesta noite.
Já temos uma alma aqui. Alguém? A gente costuma dizer, Gabriel, que nós damos oportunidade para tudo. Mas quando é para Cristo, para que Ele possa mudar nossas vidas, há uma dificuldade no mundo espiritual. Mas em nome de Jesus, todo bloqueio na tua mente e tudo aquilo que possa te impedir de você vir aqui, você que sentiu no coração de estar vindo aqui, eu quero repreender no mundo espiritual tudo aquilo que possa te impedir de se entregar a tua vida no altar nessa noite. Não estou te colocando medo, mas possa ser que Deus está te dando mais uma oportunidade que amanhã você não possa ter. Ou quando você sair por essas portas, você não venha ter mais essa oportunidade. A oportunidade agora é essa. Jesus está te dando uma oportunidade. Você que... Eu creio que você não ficou essas 2 horas aqui, Deus não falou nada contigo. Eu tenho uma certeza que durante essas 2 horas que você ficou aqui dentro dessa casa de oração, Deus palestrou contigo. Se você sentir vontade no seu coração, vem aqui. Você que quer voltar, ou que ainda não aceitou, que você possa vir nessa noite aqui, porque nós queremos orar pela tua vida e cremos que se você permanecer firme e seguir a Cristo com verdade, eu tenho uma certeza que Deus mudará a tua vida por completo. Ele mudou a minha, Ele pode mudar a tua também. Então nessa noite, alguém aqui nessa noite que queira retornar ou confessar Jesus, vem aqui nessa noite, queremos orar pela tua vida. Então liberta-me de mim. Se o Senhor estiver aqui, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Viverá transformado. Baixinho para mim. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Nós vamos orar que temos uma vida aqui que ouviu essa palavra e decidiu entregar a vida para Jesus. Porque quando o pastor disse que entrou e Deus colocou essa palavra no coração dele, não foi para mudar o rumo da minha vida, apesar de eu ter sido muito edificado, mas a minha vida já foi dado um rumo, mas é para dar um rumo na sua vida. Que Jesus, Ele quer mudar o rumo da tua história. Você pode vir toda terça profética, mas se não tiver um relacionamento, vai virar um ciclo vicioso. E Deus está querendo mudar a tua vida e mudar a tua história. Tem mais alguém nessa noite que quer vir aqui na frente e falar, eu preciso tentar? Tem mais alguém nessa noite que precisa tentar entregar a tua vida hoje para Jesus e lutar com Ele nessa caminhada? Mais alguém? Não? Então nós vamos orar. Qual é o seu nome? Emily. Estenda a mão para cá. Ó Deus, nós te louvamos pela vida da Emily. Ó Pai, fortalece essa vida, Deus, seja com ela. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Ajuda essa igreja a consolidar, discipular e amá-la. E que sobre a vida dela o teu nome seja glorificado. Toma a casa, a família, o ministério dela, em nome de Jesus. Deus, eu te louvo por esse culto, por esse momento. Continua abençoando a vida do pastor Leandro, o ministério, a família dele, a casa dele. Senhor, seja com o teu filho, toma essa igreja em tuas mãos, nos ajuda, Senhor, a não sair do centro da tua vontade, do teu querer, ó Pai, que possamos estar sempre sendo direcionados por ti nesse lugar. Toma o direcionamento dessa obra em tuas mãos, Senhor, que tu venhas estar conosco. Tu sabe que o nosso intuito é proporcionar um lugar maior e um lugar melhor para que o teu povo venha e se reúna e te cultua em espírito e em verdade. Nos leve em paz e segurança para a glória do teu nome, que todos digam...